Certa vez, teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse ele. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé. E os feixes que se ajuntaram ao redor do meu se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Irmãos, é sempre assim. Mas vamos trazer um pouco antes. José, ele teve 2 sonhos. Esse aqui é o da espiga de milho. O outro é do sol e a lua e as estrelas. E ele vai com a sua... A Rita acabou de entrar. Ô amor, boa noite. Obrigado por ter entrado aqui. O pessoal estava falando que a minha live estava cortando, mas era que você estava ligando. Agora você imagina, se José tivesse ficado calado, simplesmente recebido a bênção, recebido a bênção do Senhor, e não falado nada para os seus irmãos, a promessa de Deus ia se cumprir do mesmo jeito. A promessa ia acontecer da mesma forma. Só que, porém, entretanto, José foi falar para os seus irmãos inocentemente. Ah, meus irmãos, quantas coisas a gente não fala para as pessoas erradas, inocentemente, achando que aquelas pessoas vão nos ouvir e vai entender o que Deus prometeu para nós. Deus, ele tinha prometido para José que José ia ser uma grande referência naquela cidade, naquele país, naquele século, naquele momento, que José ia ser um governador, porque já tinha dado em sonho para ele. José era um sonhador, José era uma bênção, José era um homem de Deus. José, ele tinha algo especial, ele tinha algo que era diferenciado. José, ele nasceu para brilhar. José foi o filho, o primeiro primogênito de Raquel, que era a esposa de Jacó, que era a sua esposa que ele mais amava. E aí, José vai e conta para os seus irmãos, e seus irmãos, ao invés de amá-lo cada vez mais, o que eles fizeram? Eles odiaram cada vez mais. E aí eles ficaram chateados por causa que José contou esse sonho, porque Deus tinha uma promessa para a vida de José. Quantas vezes a gente não fala para as pessoas aquilo que não é para falar? Não é verdade? Às vezes a gente conta um sonho para pessoas que não sabem sonhar, pessoas que não sabem interpretar um sonho, que vê que a realidade para a vida dela é diferente para a minha, mas o sonho que Deus, ele coloca em nosso coração é da mesma forma. E às vezes as pessoas não entendem dessa forma. Acha que o que a outra pessoa recebeu não é o suficiente para ela poder estar falando para outras pessoas. Isso não é verdade. José, ele tinha isso no seu coração, só que ele queria compartilhar com maior alegria e inocência para os seus irmãos. E as pessoas que estavam ao seu redor, elas não queriam saber se José estava contando na inocência, querendo o contentamento dos seus irmãos. Pelo contrário, eles começaram a maquiavelar contra ele. Eles começaram a manipular algo para poder prejudicá-lo. Quem é esse rapaz que está falando desse jeito? Ele acha que ele é quem? É desse jeito que muitas pessoas acham ao nosso respeito, quando a gente começa a sonhar algo, ou contar sonhos que Deus deu para nós, ou contar profecias que Deus falou para nós, ou contar uma promessa que Deus tinha prometido ou prometeu para nós, e a gente fica contando para as pessoas, e as pessoas fazem de tudo para que isso não se realize. Já aconteceu com você isso? Você abrir a sua boca para poder falar de uma promessa que Deus tinha dado para você, e as pessoas começaram a maquiavelar, a fazer algo que lhe prejudicou ou que veio a lhe prejudicar? Se sim, comenta aqui, coloca aqui, ó. Sim, isso já aconteceu comigo, ó, o Maurício está aqui falando, eu vivi isso há pouco tempo. E quem mais? Pode colocar aí. Os seus irmãos, movidos de ódio, inveja e ciúmes, conspiraram contra ele e venderam ele como escravo. Primeiro tentaram matá-lo, depois venderam ele como escravo, e além disso ainda levantou uma mentira, contando para o seu pai que ele foi comido por uma besta fera ou por um animal, para que ele pensasse que o seu filho tinha morrido. Mas não. E eu separei aqui alguns tópicos aqui para
para a gente entender quando Deus tem uma promessa em nossas vidas, como que a gente tem que reagir. A promessa, ela vai se cumprir de uma forma ou de outra. Viu, Maurício? Viu, Luciene? Viu, Anderson? A promessa, ela vai se cumprir de um jeito ou de outro. Mas a gente precisa entender que muitas vezes nós precisamos passar por algum processo. Talvez se José tivesse calado a sua boca, não tivesse aberto aquela bocona dele, falado isso para os seus irmãos, talvez o processo seria outro. A gente não sabe os planos de Deus. Muitas vezes tem propósitos em nossas vidas que nós temos que passar por um processo que nós mesmos criamos. Você entende isso? Está fazendo sentido para você? Às vezes o processo é tão simples, mas a gente dificulta tanto. A gente abre a nossa boca para falar coisas, às vezes, para as pessoas que não tem nada a ver e ela interpreta de uma forma diferente e começa a tentar colocar pessoas contra você. Mas aí você, se há tempo de você entender isso, você só precisa calar, pedir perdão e direcionar o teu foco para quem é de verdade, que é a promessa que Deus fez para você. Eu vou ler uns comentários aqui. A Elite, a Luciane diz assim, que demorou, mas chegou. É isso mesmo. A Teca fala assim, eu aprendi a frear minha língua, pois falar demais só me prejudicava, pois nem todos estão no mesmo propósito. É isso, Teca. Nem todos estão no mesmo propósito. Nós temos que medir as palavras, nós temos que confidenciar com pessoas que entendem o que você está falando. Não adianta, Luciane, não adianta, Teca, Anderson, Jairo, falar coisas para as pessoas que não entendem. Raquel, Rodrigo, conversar com pessoas que não entendem o que você está falando. Hoje o Luciano Subirá ministrou uma plenária aqui maravilhosa sobre graça. Graça. Ele explicou com uma profundidade, mas nem todos que estavam ali, dos 6 mil, 7 mil, 8 mil pessoas que estavam naquele lugar, eles não entenderam. Por quê? Porque eles não entendem, às vezes, o linguajar de alguma pessoa que está em outra dimensão, em outro patamar, em outra atmosfera. Não sei se está tendo sentido para você o que eu estou falando. Por isso que às vezes é bom nós frearmos a nossa língua. Talvez José, se não tivesse falado com seus irmãos, ele tivesse uma outra trajetória. Mas aconteceu dessa forma, nós vamos falar dessa forma. E eu separei aqui 2 tópicos para que a gente entenda o propósito de Deus e o que nós temos que ter quando acontecer alguma situação. É a importância da honestidade. Nós temos que ser honestos sempre, independente do que as pessoas fazem ou falam de nós. Nós temos que ser a mesma pessoa. No céu, hoje eu recebi uma palavra profética e eles falaram o seguinte, e o pastor Jackson falou o seguinte, que no céu não entra jeitinho, no céu não entra desonestidade, no céu não entra nada que não seja a vontade de Deus em nossas vidas se cumprindo. Obediência, honestidade, fidelidade, sinceridade, verdade, 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 verdade. E sempre a verdade. Porque nós às vezes queremos dar um jeitinho, querendo que Deus nos leve para o céu da forma como a gente quer. E não é assim. Então nós temos que entender que mesmo quando José foi levado preso, foi vendido como escravo, ele foi parar na casa de Potifar, passando por um processo, e ele foi honesto com o seu patrão, ele foi fiel ao seu patrão, ele teve sinceridade ao seu patrão, e o seu patrão confiava nele, acreditava nele, conhecia ele pelos seus frutos. Você entende? Pelos seus frutos. Ao entendimento das outras pessoas que estão nos olhando, que nós, não só por falar, na casa de Potifar, ele foi um jovem competente e íntegro. Ao ser tentado pela sua esposa, pela esposa de Potifar, ele se manteve forte e falou o seguinte: eu posso fazer todas as coisas aqui na casa de Potifar, na casa do meu senhor, menos tocar em sua esposa, em sua mulher. Porque foi uma das coisas que Potifar pediu para ele, e ele sabia que ele podia fazer, ele tinha ordem para fazer tudo, menos isso. E quando a esposa de Potifar se colocou à disposição para ele, ele saiu fora. A Bíblia fala sobre fugir, resistir ao diabo e ele fugirá de você. E ele saiu, mesmo ela levantando calúnia contra ele, ele ainda permaneceu honesto. E ele não deixou de ser o José.
porque a mulher de Potifar levantou calúnia contra ele. Ele não deixou de ser Potifar, ele não deixou de ser José porque o Potifar ia botar ele na cadeia novamente. Ele não deixou de ser José porque a mulher de Potifar levantou calúnia. Ele poderia simplesmente levantar alguma conversa, falar alguma coisa que não tinha nada a ver. Mas ele se permaneceu honesto. Quando ele foi escolhido para ser governador do Egito, ele foi honesto Ele foi honesto. Ele falou para o faraó que precisava pegar uma pessoa que conhecesse de administração, guardasse a seca. Quando viesse a escassez, ele simplesmente ter alimento para alimentar toda aquela multidão. E faraó, vendo a honestidade dele, falou: não tem pessoa melhor do que você. Porque ele pediu para preparar uma pessoa, para procurar uma pessoa que estivesse pronta. Só que ele falou: não tem pessoa melhor do que você. Quando você se colocar à disposição no lugar onde você estiver, ou aonde você trabalha, ou aonde você estuda, ou aonde você vive e convive, vai ter momentos que você vai sugerir outras pessoas, ou até mesmo você vai se achar incapacitada de servir dessa forma, e o Senhor, ele vai tocar no coração daquela pessoa, daquele líder, do pastor, ou do seu patrão, ou do seu professor, e vai falar assim: você é uma pessoa que é representada nessa função. Você é uma pessoa que é especial para fazer essa função. Eu não vou procurar ninguém, porque você que trouxe a ideia, você que teve a revelação, você que se colocou à disposição, e eu não vou procurar ninguém, então você faça. E é dessa forma que nós temos que entender que quando o Senhor nos levanta, nós temos que aceitar e agir. E ele se colocou à disposição. E depois que ele foi exaltado, que ele virou governador, ele ainda precisava ajustar algo que estava sob perdão de pessoas que estavam fazendo mal, acontecesse de uma forma mais leve e mais tranquila. É isso. Seus irmãos precisavam. Maurício, está dando uma travadinha aqui também, mas eu acho que é a internet que está aqui. Os seus irmãos precisavam receber o perdão desse jeito que Deus faz. Irmãos, o perdão, José teve que liberar sobre a vida deles. O perdão, ele armou uma situação depois que ele era governador, depois que ele estava governando, depois que ele era o segundo homem do mundo. Ele que matava a fome de todo mundo. E ele viu que seus irmãos estavam se achegando, lá em Gênesis 45, 4 e 5, fala que o sonho dele foi concretizado, que o processo, a promessa de Deus foi concretizada na vida dele. E ele fez com que os seus irmãos viessem até ele e trouxessem o seu pai. Ele se colocou à disposição, armou uma arapuca e depois ele falou assim: sabe quem sou eu? Eu sou o José, o seu irmão. Eu sou o irmão de vocês. Eu sou aquele que vocês venderam como escravo, eu sou aquele que vocês tentaram matar, eu sou aquele que por vocês falaram que eu estava morto. Mas eu estou aqui hoje governando todos, sendo um dos representantes de Faraó para fazer toda essa atividade, porque há uma promessa sobre a minha vida e essa promessa se cumpriu. Porque Deus, ele não me levantou para eu ficar choramingando por aí. Deus, ele não me levantou para eu poder ficar murmurando por aí. Deus, ele me levantou, independente da situação que eu venho passando, para eu poder sentar na mesa dos príncipes e ser possuidor da sua promessa, sabendo ele que a promessa vai se cumprir, e sabendo eu hoje que a promessa que ele prometeu vai se cumprir na minha vida, independente a precisar passar, ou do problema que vier a passar, porque o momento que a gente entende que Deus, ele está no controle, as promessas, elas vão se cumprir de uma forma ou de outra, e aí é muito melhor você passar pela promessa de Deus, receber a promessa de Deus, dando glória, porque você sabe o tanto que você passou, o tanto que você lutou, o tanto que você esperou para que isso viesse a acontecer. E aí você pode glorificar o nome do Senhor. Pai, agora eu sei porque eu estava passando por aquilo, porque o Senhor queria me amadurecer, queria me fortalecer, me preparar para receber a promessa. Porque José, talvez se tivesse passado por uma outra situação, não estaria preparado para poder dirigir um país. Mas ele, na sua simplicidade, na sua honestidade, na sua verdade, ele fez com que as coisas que Deus tinha preparado para ele fosse mais prazerosa, porque ele sabia
de uma coisa o Senhor tinha mostrado para ele que era o sonho, e a outra era que o Senhor ia cumprir o sonho. Agora, o processo ele não sabia, mas passou pelo processo com dignidade, sem murmuração, sem reclamação, sem traição, sem perseguição nenhuma por quem fez mal a ele. Ele poderia simplesmente correr atrás da mulher de Potifar e mandar prender Potifar, mulher de Potifar e quem for, porque ele era o segundo homem. Só que ele não estava com isso no coração. Irmão, quando Deus te dá uma promessa que ele vai te subir de cargo, não se vingue de ninguém que tentou te fazer mal. Isso não é de Deus e Deus não vai se agradar disso. Glorifica o nome do Senhor. E também não precisa também ficar bajulando essas pessoas que te fizeram mal. Simplesmente esqueça e começa a andar para frente, porque o Senhor ele tem muito mais para dar para tua vida. As coisas que Deus prometeu para você vai se cumprir. E aí José precisava trazer o seu pai para que a promessa que Abraão recebeu, Isaac e Jacó, fosse se cumprir em José. E para que isso, as tribos fossem divididas, José tinha que estar vivo e estar pronto e preparado para poder fazer o propósito de Deus acontecer. Porque Deus, quando ele te dá uma promessa, ele te dá acumulada de um propósito em Deus. Porque a tua promessa simplesmente não é para ser simplesmente para você se alimentar só, não. Os frutos que Deus vai colocar nas tuas mãos vai ser para você compartilhar com outras pessoas. Se você crê nisso, diga amém. Comenta aqui, ó, coloca a mãozinha, coloca coraçãozinho, faça o que você quiser. Nisso, vai te tirar para fora da tenda, porque dentro da tenda você não enxerga nada, é limitado. Por isso que Deus vai te tirar de dentro da tenda, assim como ele fez com Abraão, assim como ele fez com Sara. Vai te tirar de dentro da tenda e vai te mostrar o céu, e vai te mostrar a areia da praia, e vai falar assim: o que você está vendo? Aí você vai falar: eu não consigo contar, eu não consigo mensurar o que é isso. Mas o Senhor vai falar: é isso que eu vou te dar como herança. Assim como ele falou para Abraão, vai se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. E José foi bem sucedido, e hoje nós estamos falando dele aqui de uma forma em que Deus cumpriu a sua promessa e fez as coisas grandes acontecerem na vida de um pequeno. Não é porque você se acha pequeno que as coisas grandes não vai acontecer. Vai sim. Deus vai cumprir algo grande na tua vida que você não vai nem acreditar, mas você vai entender que com as tuas forças não foi mérito teu, foi algo que Deus quis te presentear em nome de Jesus. E eu creio nisso em nome de Jesus. A De Souza fala assim: glória a Deus, promessa do Senhor sempre se cumpre no momento certo. E a Luciane fala assim: isso é fato, mesmo meu Deus, obrigado Senhor, é agradecimento. É isso, tem que agradecer. É isso mesmo, Luciane. Deus transforma a vida. Deus tira as pessoas que são incertas para colocar diante dos príncipes, para falar o que Deus fez na vida, para dar testemunho de Deus na vida, para dar testemunho de que Deus transformou a sua vida na vida de pessoas que acham que Deus não faz mais nada. E Deus faz. Até hoje, Deus faz. Você só precisa acreditar e receber essa promessa em nome de Jesus. Eu profetizo em tua vida que a promessa que o Senhor te prometeu, aquilo que você está esperando há muito tempo, que venha se cumprir ainda em 2023, não vai virar um ano. Deus vai realizar isso em 2023. 2023 vai ser o ano da tua promessa. Vai ser o ano que Deus vai realizar aquilo que Ele prometeu para você. Parece que é uma eternidade, mas esse ano ainda vai se realizar e você ainda vai testemunhar de tudo que Deus fez na tua vida. Quem concorda e quem acredita, diga amém.